E aí pessoal, tudo bom? Então, essa é a atividade 11, certo? É sobre a água e a gente vai falar hoje sobre propriedades e estados físicos da água, tá bom? Então a primeira pergunta, né, da atividade é: você já bebeu água hoje? A gente sabe que a água é muito importante para o nosso organismo, ela é essencial para a vida, certo? Então é ela quem permite que a gente consiga, né, nosso organismo consiga realizar várias funções. E além, é claro, que ela faz parte, né, compõe 70% do nosso corpo. Além disso, ela está presente em vários tipos de atividades que a gente utiliza no dia a dia, né, para o nosso banho, para preparar os alimentos e até mesmo na respiração, né? A gente está respirando vapor de água. Então é muito importante a gente usar bem esse recurso. Aí falando das propriedades da água, então como dá para ver aqui na imagem, essa substância, né, a água, ela tem algumas propriedades importantes. Então ela serve para quê? Ela atua como solvente universal. Então ela consegue dissolver vários tipos de substâncias, certo? Que na imagem dá para ver, por exemplo, dissolvendo o açúcar ou então o sal. Então, ela também ajuda na regulação da temperatura, porque ela tem a capacidade de absorver e de liberar calor, certo? E outra propriedade seria duas, na verdade, né? Adesão e coesão. Então, a adesão é a capacidade que cada moléculazinha de água tem de se aderir, né? Se ligar a outra molécula, seja de água ou de outra substância. Enquanto a coesão é a capacidade dessas moléculas ficarem juntas, né? Unidas. E a partir disso, acontecem dois fenômenos bem legais. Um deles é a tensão superficial. A gente pode ver, por exemplo, quando tem um inseto, ou então um mosquito pousado assim, ó, pousando na água. Então, forma como se fosse uma película. A gente percebe como se tivesse uma película em cima da água. Então, que não afunda, né? E o segundo seria a capilaridade, que é o quê? Isso acontece, por exemplo, nas árvores. É a forma como elas conseguem pegar a água lá do fundo, né, do solo e puxar lá para cima até as folhas, desde as raízes até as folhas. Que se dá com o quê? Como dentro das plantas tem uns vasinhos bem fininhos mesmo, que elas usam para quê? Transportar essa água e os sais minerais até a parte superior, que é a parte das folhas. E isso é possível graças ao quê? Às propriedades de adesão e coesão, que essa água vai subindo, né, contra a gravidade. Já falando agora dos estados físicos da água, né? Eita, deu uma travada aqui. Pronto. Falando dos estados físicos da água, ela pode ser encontrada, né, na natureza ao mesmo tempo em três estados físicos diferentes. Sendo o primeiro sólido, que a gente pode encontrar, por exemplo, no gelo, né, na geladeira, neve, no granizo, né, quando chove. Aqui não chove granizo, mas tem locais que chovem granizo, né, chove gelo. Líquido, que é o que a gente tem mais contato, né, com a chuva, nos rios, nos oceanos. E no estado gasoso, que é na forma de vapor de água, ou então nas nuvens que são formadas por vapor de água, certo? E aí tem uma coisa interessante, o aumento, certo? Ou então a diminuição da temperatura da água é que pode causar, um dos fatores, né, que pode levar a passagem de um estado para outro, tanto, por exemplo, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, ou então voltar a ser líquido, por exemplo, e voltar a ser sólido. Então, um dos exemplos aqui, né, que eu trouxe é o quê? Quando a gente tem a passagem para cada tipo de estado, né, cada estado diferente, a gente dá um nome a essa passagem. Então, por exemplo, a passagem da água, se a gente vê aqui, ó, onde tem os bloquinhos de gelo aqui, certo? Os cubinhos de gelo. A passagem da água, quando ela está no estado sólido ali, em gelo, para o estado líquido, certo? Que a gente encontra na torneira ou então na pia, né? A gente vai abrir a pia lá e vai pegar água para beber. Então essa passagem se chama fusão, certo? Então é quando ela sai do estado sólido para o líquido. Quando ela vai do líquido para o gasoso, né? A gente tem lá, quando a gente bota, por exemplo, a chaleira de água no fogo para fazer café. Então ela está aquecendo a água. Então vai acontecer o processo de quê? A passagem do líquido para o gasoso vai ser a vaporização. E se eu fizer o contrário? Se eu tiver do gasoso para o líquido? Então a gente pode pensar assim, uma forma de observar isso é quando a gente tira um copo de água pega uma garrafa bem gelada da geladeira, tira e coloca ela lá fora. Depois de um tempo a gente vai ver que o pessoal diz que ela começa a suar, né? Porque começa a aparecer um bocado de gotinhas do lado de fora da garrafa. Então o que aconteceu? A temperatura da garrafa está bem baixa e o que acontece? O ar tem muito vapor de água e quando esse ar encosta ali na garrafa, começa a resfriar e as gotículas de água que estavam lá em forma de vapor
começam a voltar ao estado líquido. Então a gente chama isso de condensação. E quando a gente quer fazer gelo, a gente pega a água, certo? No estado líquido e coloca na geladeira e essa passagem do líquido para o sólido vai ser chamada de solidificação. E tem um caso especial que acontece, que é a sublimação, é quando ela passa direto do estado sólido para o gasoso, sem passar para o líquido, ela já vai direto para o gasoso. Isso acontece muitas vezes quando está muito quente a temperatura, certo? São casos especiais. Mas, agora sobre as questões, certo? A gente tem aqui a primeira. Quais são as principais propriedades da água? Então aí vocês respondem coloquem só as respostas, certo? A segunda é para vocês marcarem V ou F, certo? Então tem todas as opções aí, tem 4 alternativas, né? E a terceira que é a mais legal, que aí vocês vão fazer na prática, certo? Aí aqui eu vou mostrar aqui, mas eu vou tentar gravar um novo vídeo também para mostrar para vocês, certo? Como é que vai ser essa atividade. Belezinha? Então, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem para mim.